Olá pessoal, bem, hoje a gente vai, através dessa construção, aprender mais algumas ferramentas. Essa construção visa fazer uma relação entre o círculo trigonométrico, tá? E as funções trigonométricas, tá? Então a gente vai ter aqui no meu lado esquerdo as funções trigonométricas seno, cosseno e tangente, e do meu lado direito sua representação gráfica no plano cartesiano. Então a gente vai observar esses movimentos aqui, tá? Eu vou clicar aqui na função seno, clicar no botão de animar. Então, do meu lado esquerdo eu tenho a função seno, na circunferência trigonométrica, e do meu lado direito eu tenho sua representação gráfica no plano cartesiano. Essa construção é importante, né, quando a gente leciona esse conteúdo para os meninos do ensino médio, para que eles possam ter uma ideia, né, de como que se processa essa representação na circunferência e sua representação gráfica no plano cartesiano. Vou dar uma pausa. Vou dar um zoom para tirar o rastro. Um zoom aqui também para tirar o rastro. E vou agora mostrar a função cosseno. Função cosseno na circunferência trigonométrica e sua representação gráfica no plano cartesiano. Lembrando que a função ela está no plano cartesiano aqui limitada a menos 2π e 2π, mas a gente pode ampliar. Vou dar uma pausa e vamos mostrar a função tangente. Um zoom, tira o rastro, tanto de um lado quanto do outro. Bem, então é isso que a gente vai aprender a fazer agora. Tá bem? Então vamos lá. Bom, então eu abro aqui meu GeoGebra, tá? Com sua visualização padrão. Vou abrir aqui mais uma janela de visualização para a gente colocar a parte gráfica, a representação gráfica. Para o meu eixo aqui, X, ficar naquela divisória lá, naquelas unidades de medidas, menos 2π, menos 3π sobre 2, ou seja, de π sobre 2 em π sobre 2, eu clico com o botão direito do mouse aqui na janela de visualização, vou em janela de visualização e em preferências, tá? Eu vou editar aqui o meu eixo X, distância, e escolho minha unidade a cada π sobre 2. A gente quiser, pode deixar também o meu eixo Y já está a cada uma unidade. Fecho e já aparece aqui, ó, meu eixo X na unidade π sobre 2, π sobre 2. Tá bom? Bom, então aqui eu vou fechar um pouquinho, depois a gente volta para ela. Então aqui o que é que a gente vai fazer? Aqui a gente vai criar o círculo, tá, unitário, e um ângulo que vai fazer um movimento tanto das funções seno, cosseno e tangente. Então aqui eu vou criar um círculo unitário, tá? Nesse caso eu vou escolher um círculo dado o centro, vou escolher um círculo dado o centro e o raio. Então vou escolher a origem aqui do plano cartesiano e um raio 1 porque é a circunferência
trigonométrica, quando a gente trabalha as funções, a gente escolhe o círculo de raio 1, circunferência unitária. Dou um OK. Desativo a ferramenta com ESC. Dou um zoom aqui para a gente aumentar um pouquinho. Então aqui eu tenho minha circunferência C. Então aqui o que é que eu vou fazer agora? Eu vou criar um controle deslizante para o ângulo. Aqui a gente escolhe, como eu falei, aquele intervalo de menos 360 a 360. Se quiser, deixa eu incremento aqui a cada 1 grau. Dou um OK. E agora eu vou aqui na ferramenta ângulo escolher um ângulo com amplitude fixa. Mas quando eu escolher esse ângulo com amplitude fixa, eu quero aqui dentro da circunferência trigonométrica. Essa ferramenta ela pede para escolher um ponto, um vértice e uma amplitude, tá? Então eu vou primeiro aqui, como eu vou começar com esse ângulo a partir aqui do eixo X, eu vou aqui marcar os pontos de intersecções da circunferência com o eixo X, desativo a ferramenta e venho aqui ângulo com amplitude fixa agora. Clico no ponto C, no ponto A e ao invés de um ângulo fixo, eu coloco meu ângulo alfa aqui. Dou um OK. Vou renomear aqui esse ponto A para O, tá? De origem. Vou esconder esse ponto B, por enquanto não me interessa. E aqui eu vou criar o meu raio, tá? Esse selinho aqui eu vou renomear aqui também para ponto P. Vai ser o meu ponto que vai percorrer a circunferência. E aqui esse OP eu vou criar meu raio. Então venho aqui em segmento, crio meu raio, que ele chamou de segmento F. Eu vou renomear para R. Bom, e agora eu vou criar retas paralelas ao eixo X, ao eixo Y, passando aqui pelo ponto P e também uma reta tangente aqui passando pelo ponto C. Então venho aqui em retas paralelas, reta paralela ao eixo Y passando pelo ponto P, reta paralela ao eixo Y passando pelo ponto P e uma reta tangente à circunferência passando por esse ponto C. Pronto, desativei a ferramenta e agora eu vou obter as intersecções dessas retas com os eixos, tá? Então, essa reta com o eixo Y, essa reta com o eixo X, que é o cosseno, que vai me dar o cosseno. Vou traçar também uma reta aqui. Vou traçar também uma reta aqui, passando por esse ponto P e a origem aqui também, tá? Para a gente obter a tangente. Volto aqui para intersecção de dois objetos, continuar marcando os pontos de intersecção. Então agora dessa reta com a reta tangente também, e dessa reta aqui também com a circunferência. Pronto, feito isso, eu vou desativar a ferramenta e vou marcar agora os meus segmentos, a partir desses pontos aqui. Os segmentos que representam o seno, o cosseno e a tangente. Então, vou aqui na ferramenta segmento, vou marcar o segmento referente ao seno, esse segmento J. Vou marcar o segmento referente ao cosseno. Vou marcar o segmento referente à tangente. E vou marcar também esse segmento aqui, que vai de E ao ponto G, que é a extensão
do ângulo simétrico aqui do primeiro quadrante no terceiro quadrante referente às tangentes. Vou desativar a ferramenta. Vou agora tirar essas retas, tá? Para ver se precisa marcar mais algum segmento. Menos a reta tangente. Deixar aqui a reta tangente. Deixa eu ver aqui onde foi. Pronto. Daí a gente já pode ver a movimentação aqui ocorrendo, tá? Então eu posso ver aqui no eixo Y o seno, no eixo X o cosseno e na reta tangente a tangente do ângulo aqui 45. Esse ângulo aqui eu vou clicar nele e vou deixar apenas o seu valor. Bom, então aqui a gente, para ficar... Deixa eu observar uma situação. Veja que com relação à tangente eu tenho o seu simétrico aqui. Esse ponto aqui G, ele se refere ao simétrico, né, do ponto P. Esse ponto F aqui não nos interessa, vou tirar ele. Aí veja que a gente já tem isso aqui, ó. Veja que quando eu passo para o segundo quadrante, aqui a continuidade aqui desaparece. Então eu vou criar também aqui esse segmentozinho para dar continuidade. Segmentozinho N, que se refere à continuação do simétrico da tangente. Então agora está tudo certinho. Bom, vamos mudar a cor dos eixos para que a gente consiga ter uma visualização melhor. Então, esse segmento aqui, eu clico em cima dele, vou colocar vermelho para o seno, clico em cima do eixo, do segmento referente ao cosseno e coloco ele como sendo azul. Esse segmentozinho aqui da tangente, vou colocar como verde. Por enquanto eu vou deixar os rótulos, mas depois a gente vai tirar todos os rótulos. Então olha que bacana. Aqui a gente tem, por exemplo, o seno de 50 graus. Seno de 45 graus, tá? Aqui no eixo, mostrando aqui o valor, mostrando aqui na realidade o segmento. A gente pode também criar um texto, tá? Mostrando também aqui os valores também, tá bom? A gente pode aqui, se a gente quiser, a gente pode clicar aqui nesse eixo e mostrar o valor do seno, tá? Nesse caso, seno de 45, 0,71. Naquela construção não fiz, mas aqui a gente pode fazer também, se quiser. Vou esconder por enquanto. Na tangente também a gente pode aqui, se quiser, mostrar o valor da tangente, no caso 1. Tangente de 45, 1. É interessante também. Acho que no final a gente vai... Acho que eu vou deixar aqui os valores para ficar mais interessante. Por enquanto eu vou omitir. Depois a gente volta. Bom, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai voltar para aquela outra tela, que exibe a janela de visualização 2. E a gente vai agora criar a parte gráfica dessas funções aqui, tá bom? Bom, então para isso eu clico na janela de visualização 2 e vou criar minha função seno. Vou colocar S de alfa igual
a seno de alfa. Clico aqui na janela de visualização 2 para que ela permaneça. Veja que ela aparece aqui também na janela de visualização principal. Mas como eu quero que ela apareça apenas na janela de visualização 2, eu dou um clique em cima da janela de nessa janela de visualização. E aí a função, graficamente falando, ela só aparece aqui. A mesma coisa eu vou fazer para o cosseno. Vou colocar C de alfa. Vou copiar logo esse, dar um Ctrl C e copiar esse alfa que eu vou precisar mais na frente. Igual cosseno de alfa. E clico na janela de visualização 2 para que ele apareça apenas aqui. Bom, por que isso aconteceu? Porque na realidade eu usei C de alfa e minha circunferência ela está nomeada como C. Então deixa eu voltar aqui, ó. Então veja que eu não posso usar o C de alfa, tá? Eu vou usar uma outra nomenclatura para o cosseno. Vou colocar, por exemplo, G de alfa. Vamos ver o que aqui ocorre. Talvez G de alfa também dê algum problema, porque aqui também tem G nomeando a reta. Vamos ver o que acontece. G de alfa igual ao cosseno de alfa. Dou um clique lá e veja que também ocorreu um problema. Aqui esse segmento ele se prolongou. Então eu tenho que tentar usar uma outra nomenclatura para a função cosseno que não seja essas que já estão nomeando esses objetos aqui. Então deixa eu voltar. É um erro que pode ocorrer. Então vou colocar aqui, por exemplo, P de alfa. P de alfa igual a cosseno de alfa. Clico na janela de visualização 2. E para tangente, T de alfa igual tangente de alfa. Clico aqui na janela de visualização 2 e só aparece a tangente. Bom, e aí eu vou criar aqueles pontos, tá? Um ponto para a função cosseno, outro ponto para a função seno e outro ponto para a função tangente. Porque eles que vão dar aquele movimento da função na parte gráfica sendo criados. Então aqui eu vou criar um ponto P. Na realidade eu já tenho um ponto P aqui, eu não posso mais usá-lo. Então ponto Q igual a alfa. A minha função para a função seno foi S. Então S de alfa. Clico apenas na janela de visualização 2 para que ele apareça lá. Então já está aqui meu ponto Q. Ponto R também, R para cosseno, alfa. Para o cosseno eu usei P de alfa. Então alfa, P de alfa é o ponto que nos dá o cosseno aqui na janela de visualização 2. Clico lá. Agora também eu crio o ponto T para tangente, alfa, e a função tangente foi T de alfa. T de alfa. Clico na janela de visualização 2. Bom, agora eu posso omitir essas funções, porque quando eu habilitar o rastro desses pontos aqui, eu vou fazer logo isso. Com o botão direito do mouse eu posso selecionar os 3 pontos, tá? Aí com o botão direito novamente eu posso habilitar o rastro dos 3. Vamos ver aqui o que acontece. Então já está habilitado o rastro dos 3 pontos. Bom, para ficar mais bacana, quando eu dou um zoom o rastro desaparece.
Eu vou alterar a cor aqui desse ponto, da tangente, para verde, tá? Um verde escuro. O ponto do cosseno, que foi o que eu chamei de Q, eu vou colocar vermelho, igual ao seu eixo. E o ponto do cosseno eu vou colocar azul igual o eixo na circunferência. Igual ao seu segmento na circunferência. Bom, veja que eles não estão animados automaticamente, né? Apenas quando eu, com o cursor movimento o meu ângulo, eu observo aqui no lado direito a construção gráfica desses pontos. Então eu clico com o botão direito em cima para animar automaticamente, eu clico com o botão direito no controle deslizante e venho aqui em animar. E aqui no canto inferior esquerdo, né, um pouquinho mais para frente, já aparece o botãozinho aqui, ó, de pausar ou animar. Então aqui do meu lado direito já aparecem os gráficos sendo construídos pelos pontos. Daqui a pouco a gente vai tirar esses rótulos. Bom, vou dar um zoom para tirar esses rastros. O que é que eu quero fazer? Na realidade eu não quero que todos os pontos apareçam ao mesmo tempo. Então vou criar aquelas caixinhas lá de esconder e aparecer objetos, tá bom? Eu vou tirar essa malha para ficar mais limpo, tá? Vou colocar um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para cá, e aí vou criar aqueles botões lá de exibir e esconder objetos, porque na realidade eu não quero que todas as funções apareçam ao mesmo tempo, apenas as que eu quero. Então aqui, clico aqui, tá bom? Vou clicar aqui na janela de visualização 2. A gente pode também, se quiser, criar uma outra janela de visualização que tenha apenas esses botões, tem apenas essas caixinhas. Aqui eu vou colocar seno de alfa e vou clicar apenas nos elementos que eu quero que apareça, tá bom? Então lá no círculo eu vou clicar, eu quero que apareça esse ponto A, o segmento referente ao seno e meu ponto referente à origem. No meu lado aqui direito, eu quero que apareça apenas o ponto que descreve a função seno. Então, clico aqui e clico aqui em aplicar. Vou fazer o mesmo para o cosseno. Clico aqui em cima. Vou colocar aqui cosseno de alfa. E vou clicar apenas nos elementos que eu quero que apareçam. Então, eu quero que apareça a origem, o segmento do cosseno e esse ponto D. Lembrando que o ângulo e o raio permanecem fixos. E o ponto referente ao cosseno lá na janela de visualização 2. Clico em aplicar, ele já aparece aqui. Agora a tangente. Tangente de alfa. Na tangente eu quero que apareça esse ponto E, esse ponto C, o segmento, esse segmento aqui é G, tá bom? E quando eu giro a circunferência, aquele outro segmentozinho lá que completa o simétrico aqui de P no quarto quadrante, esse segmentozinho N. Por isso que eu não tirei ainda os rótulos, para que eu consiga visualizar melhor os elementos que eu quero que apareçam. E também quero que apareça a minha reta tangente. Cliquei aqui, mas ela não apareceu no meu campo aqui. Eu posso vir por aqui também, tá bom? Essa é a minha reta tangente H. Reta tangente H passando por C. Então ela aparece aqui.
E quero que apareça também o meu ponto. E a origem também. Ele não apareceu aqui, eu quero que apareça a origem também. Vou em aplicar. E vamos ver se está como eu queria, tá? Ver se está faltando algum elemento que eu queira que apareça ou que não está aparecendo, tá bom? Para que eu venha corrigir a minha construção. Dou um ESC para desativar a ferramenta e vou desabilitar todos. Veja que esse segmentozinho aqui continua aparecendo. A gente pode omitir ele, tá? Segmentozinho N. Então vamos lá. Segmento N. Está aqui. Vou tirar ele, escondê-lo. E esse ponto G também não nos interessa. Pronto, eu fico apenas com o raio e o ângulo. Vou tirar esse rótulo. Vou tirar o rótulo aqui também da circunferência. Aliás, deixa assim, ó. Vamos ver aqui se está funcionando. Dou um ESC aqui para desaparecer. Vou clicar aqui em função seno e já aparece meu ponto aqui. E vamos clicar aqui em animar para ver o que é que ocorre. Vou voltar aqui e vou tirar também o rótulo aqui para não estar aparecendo e vou continuar aqui animando. Vou dar um zoom menos aqui para aparecer meu intervalo de menos 2π a 2π. Então o seno está funcionando normalmente, tanto de um lado quanto do outro. Vou dar uma pausa e vou olhar agora o cosseno se saiu tudo bem. Dou um zoom para desaparecer o rastro, clico aqui em cosseno. Esse segmento eu vou esconder o rótulo. E vou animar agora. Vou esconder o rótulo aqui também. E vou agora animar. Vou tirar também esse rótulo aqui do ponto D. Se eu quiser um rastro mais fino, eu vou habilitar os três aqui para que eu consiga selecionar esses 3 pontos e deixar um rastro mais fino. Então seleciono os 3 pontos com o botão direito do mouse, seleciono os 3 pontos e a configuração vai para os 3, tá? Então vou diminuir aqui um pouquinho esse rastro para ficar uma linha mais fina. Dou um ESC. E vamos ver, a gente tem um rastro mais fino. Veja que o eixo Y, eu gostaria que tivesse a cada uma unidade, né? Então deixa eu dar uma pausa aqui, com o botão direito do mouse, vou em janela de visualização, eixo Y e distância a cada uma unidade para que fique aparecendo. O meu máximo e meu mínimo como sendo 1 e menos 1. Então aqui já fica mais bacana. Bom, vou olhar agora a tangente. Veja que a tangente está com um defeito aqui, ó. A tangente não está aparecendo aquele segmento. Então eu vou
Vou parar aqui, vou habilitar todos e vou corrigir esse defeito. Eu vou aqui, apagar a tangente e vou refazer novamente. Então, venho aqui, tangente de alfa e vou para os elementos que eu quero que apareçam, tá bom? Então, na tangente aqui, novamente, eu quero esse ponto, esse segmento, a tangente, esse ponto, esse segmento aqui, segmento é G, e já tem a origem também. Vou dar mais uma voltinha aqui. Esse segmento que não estava aparecendo aqui, é porque eu tinha omitido. Vou clicar aqui também. Eu quero que apareça esse ponto N. Vamos ver se ele apareceu aqui. Que é o segmento OG. Se clicar com o botão direito do mouse em cima do segmento, você consegue visualizar. E o meu ponto T também. Vou clicar em aplicar e ver se agora a tangente está. Clico em ESC para desativar a ferramenta. Vou aqui, dou um zoom, vou desmarcar o seno e o cosseno e vejo que a tangente está ok. Veja que quando eu desmarco, realmente só aparece o raio aqui, que me interessa, e vou animar. E aí está tudo ok. Bom, vou tirar esses rótulos aqui, da tangente também. Vou tirar esse rótulo aqui. Arredar esse rótulo aqui. Tirar esse rótulo. Tirar também aqui esse rótulo. E vou tirar também aqui esse rótulo. Fica ao seu gosto, tá? A construção fica a seu critério. Esse N também aqui, vou tirar o rótulo. E aí, vamos ver aqui. Animar. E aí, como a gente estava falando, é bacana, né? Eu não tinha feito nessa construção aqui, que eu mostrei para vocês. Nessa construção aqui que eu falei que a gente ia fazer, eu não mostrei os valores, mas é bacana que a gente mostre também. Fica interessante. Então aqui eu vou exibir o rótulo referente à sua medida. No cosseno também eu vou exibir o rótulo referente à sua medida. Lembrando que a gente pode criar outras caixinhas de texto com essa informação, tá? E aqui no cosseno também eu vou exibir o rótulo, não do ponto D, mas do segmento. Clico em cima exatamente do segmento, tá? Para ativar e exibir rótulo. Veja que o rótulo aparece como sendo K. Então, novamente, a gente vem aqui, ó. Veja que já está habilitado o segmento K. Então, eu venho aqui e eu posso esconder, tá? Eu posso colocar apenas o nome do segmento, o nome e o valor, apenas a legenda ou apenas o valor, que é o que eu quero. Vou dar um ESC. E aí eu posso aqui dar uma arrumada aqui nesses botões, tá? Veja que eles são fixos. Então eu tenho que vir aqui, ó, e clicar em desafixar, para a gente poder dar uma arrumada. Vou desafixar todos,
para a gente deixar mais organizadozinho. Vou trazer para cá todos eles, para que fiquem apenas de um lado. Vou fechar, como minha construção já está praticamente pronta, eu vou fechar aqui a janela de álgebra e vou aqui, ó, apenas alinhar, estender um pouquinho mais para cá, tá bom? Posso ampliar, dar um zoom para ampliar mais minha circunferência. E o interessante é que eu volte a fixar todas essas caixinhas, para que elas não fiquem, quando eu movimentar, elas se movimentem também. Aqui na função seno, ainda tem aqui um rótulo aqui, eu vou tirar. Vamos ver o que é que tem de rótulo aqui ainda para a função cosseno, tá ok. Tangente, tem um rótulo, vou tirar esse rótulo aqui também da origem. Pronto. Então aqui, ok, ok, ok. Pronto, então nossa construção está pronta. Sempre dou um ESC para tirar os rótulos, tá bem? Vou dar um zoom aqui para ela ficar maior. Pronto, minha construção está pronta. Então eu clico aqui em seno, clico em habilitar. E aí eu tenho minha função seno, tanto na circunferência trigonométrica, quanto no plano cartesiano, sendo sua representação gráfica. Os valores do seno aparecendo no segmento, com relação a cada ângulo que aparece aqui, cada ângulo central que aparece aqui. Vou habilitar agora a função cosseno. Dou um zoom, só mexer na tela, na realidade, para desaparecer o rastro. Temos aqui agora a função cosseno. Vou habilitar agora a função tangente, dou um zoom, ou apenas mexo na tela. Se eu mexer na tela, se segurar e arrastar com o mouse, né, desaparece o rastro. E aqui aparece no eixo, no segmento, a tangente do ângulo. Vou dar pausa. Bom, pessoal, é isso. Essa é uma construção bem interessante para que o aluno ele consiga fazer a associação do seno, do cosseno e da tangente enquanto circunferência trigonométrica e sua representação gráfica no plano cartesiano. Espero que tenham gostado.